Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças e adolescentes, a paz do Senhor, pastores e obreiros, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, pela bondade de Deus, hoje é 18 de dezembro de 2023, que Deus abençoe os irmãos e as irmãs, que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe essa nação, esse país. Ore por nossa nação, por nosso país, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, queremos falar sobre a palavra de Deus, livro de São Mateus, capítulo 4, versículo 23 ao 25. Fala de muito milagre. Aquilo, meditando na palavra de Deus, eu entendo que Jesus Cristo, o seu ministério foi pautado em milagre, cura, libertação. E o mundo via isso em Cristo Jesus e o seguia. E ele deixou a igreja para que os milagres conhecessem, porque ele disse: vós fareis a obra que eu fiz, farás obra maior do que essa. Eu vou para o Pai, e vós ficareis aqui e sereis convosco até a consumação dos séculos, dos fatos. Então vamos ler a palavra de Deus no capítulo 4, versículo 23 a 25. E no texto diz assim: Jesus prega por toda a Galileia e cura muitos enfermos. Lucas 6, 17, 19 também fala. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando com o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormento, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou, e da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Aleluia. Amados e queridos irmãos, baseado nesta palavra, eu quero vos dizer que chamar a atenção para que se nós, a igreja hoje, fosse os crentes que Jesus Cristo chamou, os discípulos, e ensinou 3 anos e meio. Hoje nós preocupamos em abrir a igreja e chamar maior número de almas, dizimistas e ofertantes, para satisfazer o nosso ego. Jesus Cristo, ele tentou em dar o maior número de poder e glória do Pai para aquele povo que ele discipulava. Ele preparava um homem chamado Pedro para assumir o comando da igreja. E para estar na frente da igreja como ele esteve, tinha que fazer as obras que ele fez e obras maiores. Por quê? Porque ele ia para o céu, Pedro estava ali na frente da igreja com os demais discípulos, mas o Senhor Jesus Cristo era com eles todos os dias até a consumação dos fatos. Então, meus queridos e amados irmãos, que posso entender, ele percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Às vezes, amados irmãos, nós vamos ao culto para cultuarmos. E às vezes Deus quer que esse povo seja ensinado por Deus, quer usar nas tuas mãos. E às vezes os homens não aceitam que Deus fale. Por isso ele coloca uma baldaça na boca de cada um que eles não aceitam. Porque Satanás é justo, é sujo. Ele sabe que Deus vai levantar e vai desentronizar aqueles que fazem a vontade do inimigo. Mas enquanto não entroniza, o Satanás persuade o maior número de pessoas para estar ao lado deles. E Jesus Cristo começa a olhar para a igreja que ele deu o Espírito Santo. Homem que foi chamado para ser pastor ou se colocar como pastor. Não importa, é Deus quem julga, Deus sabe todas as coisas. Se são chamados como pastores de Deus, para pastorear a igreja, tem que renunciar a si mesmo. E tem que ter nas mãos deles
autoridade que foi dada a Pedro, a autoridade que tinha Jesus Cristo, para fazer as obras que Jesus Cristo fez. Porque a palavra não é o pensamento de Pedro, que disse, agora eu vou fazer aquilo que Jesus fez. Não, a palavra foi de Jesus Cristo. Vocês farão uma obra que eu faço, e farão obras maiores do que essa. Porque eu vou para o Pai, e vós ficarás aqui. E eu não deixei sozinho. Eu serei convosco até a consumação dos fatos, até consumar a pregação desse evangelho. Mas veja bem, tinha a lei, tinha os doutores da lei naquele tempo, os ensinadores, aquele povo que pensava o que estaria falando para os homens. Mas Jesus Cristo, ele corria toda a Galileia, ensinando na sinagoga e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Veja bem, doença é uma coisa, enfermidade é outra coisa. E ele curava toda sorte de doença. A lepra era uma doença terrível. E tinha várias outras enfermidades e doenças terríveis. Entendeu? E enfermidade da carne, da alma, é aquilo que é passageiro, mas a pessoa está enferma. E Jesus Cristo curava todas as doenças e toda enfermidade. E pregava o evangelho do reino, ou seja, aquele evangelho que os doutores da lei pregavam não levava a vida eterna. Era paliativo, estava ali para orientar o povo, para o povo obedecer à lei. Mas para levar ao céu precisava do evangelho do reino. E diz que ele ensinava e pregava o evangelho. Ensinar é uma coisa, pregar é outra. Ensinar é dizer para você, meu irmão, que você não pode adulterar, você não pode ser mentiroso. Isso é um ensinamento que o mentiroso é filho do diabo. O adúltero ficará de fora. O fornicário ficará de fora. O macumbeiro ficará de fora, e Jesus ensinava. A prostituta, aqueles que não se converterem ficará de fora. Os bêbados ficará de fora. Os blasfêmios, aqueles que praticam orgia, ficará de fora. Estava ensinando um povo que era o povo de Deus. E pregava e o povo ficava apavorado. Como vai ser então? O que é isso? Nos ensina tudo isso aí. E como é que entra nos céus? Aí então ele pregava o evangelho do reino. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem segue a mim não se perderá e entrará no céu pelas portas. E aí, para mostrar o poder que ele tinha, ele curava os enfermos de toda sorte de enfermidade e de doenças que tinha sobre eles. Não importa se era paralisia, se era mudo, se era cego, não importa se era leproso ou leprosa. Não importa se era endemoniado ou endemoniada. Não importa se a doença, a enfermidade era na alma ou na carne. Jesus curava a todos. Toda enfermidade entre o povo. Por isso, a sua fama correu por toda a Síria. Veja bem, a Síria não era o povo de Deus. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo faz a vontade do Senhor e cura as enfermidades maléficas que vêm sobre a vida do povo, não importa se é AIDS, se é câncer, se é Covid, se é outra praga que entrará, o poder da cura está nas mãos da igreja. Aquele que foi chamado, não te chamaram.
aquele que foi chamado e vocacionado para ser pastor de igreja, tem a unção do Espírito Santo sobre a vida, sobre a cabeça dele tem o óleo da unção. Sobre as suas mãos tem o poder da cura. Não importa qual é o inferno, qual é o demônio que se levanta. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, ele expulsa esse demônio. Não importa a enfermidade, não importa a morte. Se o Senhor Jesus Cristo determinar que essa pessoa levante, você ora e Deus levanta ele para a glória do nome do Senhor Jesus. Quando a igreja andar nesta presença de Jesus Cristo, os homens como homens de Deus, a mente de Cristo, homens que andam reto, que se desvia do mal e da aparência do mal, mulheres que não andam sensualidade, mulheres que não andam pintada, cabelos cortados, marca no corpo de homens e de mulheres, mulheres batom, esmalte, essa sorte de vaidade, tudo isso o mundo faz. A igreja não pode fazer as coisas que o mundo faz. Se um homem ou uma mulher toma cerveja, qualquer coisa, a crente não pode fazer, porque é templo do Espírito Santo. Aquele homem ou aquela mulher que bebe, que fuma, que dança, que faz coisa com o seu corpo, ela não é templo do Espírito Santo, ela é templo de Satanás. Ele emprestou o seu corpo, o seu desejo, a sua mente para Satanás. Mas você, irmão, se você é salva, tem o Espírito Santo, você não é templo do inimigo, é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não se mistura. Então, quando o pastor da igreja é crente, ele olha para Jesus Cristo e diz: eu sou semelhante ao meu Salvador, porque ele me deu autoridade para curar os enfermos. Se alguém não está sendo curado, tem duas coisas: ou a pessoa vem pedindo oração por pedir, ou a minha fé, e ele não tem fé, ou a minha fé é pequena, ou eu não estou na presença de Deus. Porque se eu estou na presença do Senhor Jesus Cristo e alguém me pedir oração, se alguém pedir oração, se chegar aqui enfermo, Jesus Cristo vai curar para a glória do nome dele. E eu tenho que pensar assim: eu sou semelhante a Cristo Jesus. E a sua fama correu. Aí todo mundo sabe que aonde está o pastor A, ou B, ou C, que Deus está operando. Não é vaidade, não é pula-pula, não é louvurão, não. É adoração a Deus. É entregar a vida aos pés, na mão do Senhor. Adorar com sacrifício, com oração, com jejum, com clamor, com súplica, com agradecimento ao Senhor. Aí sim, o Senhor Jesus Cristo vai entrar, vai operar. Quando um homem for curado de uma lepra, de uma enfermidade, está desenganado pela medicina, essa palavra não precisa de você ou de eu sair dizendo, colocando em alto-falante ou em mídia: aqui na minha igreja Jesus Cristo cura. Vem na igreja tal porque vai ter cura, vai ter recampanha. Não. Este homem vai comunicar à sua família. A sua família vai falar para outros: ah, você está doente, olha, o meu parente, ele estava desenganado. Se você for nessa igreja, o pastor orar, Jesus cura. E quando chega lá, quer chamar o pastor, não precisa você achar. Você crê que Jesus Cristo cura você? Eu creio, então eu vou orar. A oração pode ser simples e deve ser objetiva, porque Jesus Cristo, ele cura para a glória do nome do Pai. E tudo quanto nós fizermos aqui seja para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, aí a fama da igreja vai correr, como correu de Jesus Cristo por toda a feira. E trouxeram então todos os doentes e atormentados, endemoniados,
lunático, paralítico, e ele as curou. Veja bem, se estiver acontecendo essas coisas na igreja, vão trazer todos os enfermos, endemoniados, lunáticos, e serão curados. Quem cura é Jesus Cristo. E após a cura desse mal, esse povo vai voltar-se para Cristo e vai seguir a Jesus Cristo. Por isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo deve voltar-se para a oração. O segredo da igreja é a oração. E o segredo da salvação de almas é os milagres feitos por Jesus Cristo. Jesus Cristo não fez grandes sermões, não condenou muitas pessoas, não lançou fora. Sim, ele curou os enfermos, expulsou os demônios, e as pessoas tornavam-se nova criatura. E ele espera que a igreja faça o mesmo, porque é ele quem está na frente da igreja. Foi ele quem comprou todas as almas com seu sangue na cruz do Calvário. Então, quando Jesus Cristo te chama para apacentar uma igreja, você não vai criar uma igreja. Você vai apacentar uma igreja que é do Senhor Jesus Cristo. Você vai curar as almas que estão no mundo, que foi Jesus Cristo com o Pai que o fez, homens e mulheres. E quem vai curar é Jesus Cristo. E curando dessas enfermidades, você tem certeza que essas pessoas vão adorar a Jesus. E da Galileia, e de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam, porque agora já era o povo de Deus, da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, da além do Jordão. Inumeradas pessoas seguiam Jesus. Muitos daqueles que ele veio para eles não estavam ali no dia do apedrejamento, no dia da crucificação de Jesus. Muitos daqueles estavam sofrendo também, porque viram os milagres de Jesus Cristo. Muitos que estarão no momento da perseguição da igreja, nesse momento estão escondidos, porque eles não podem entrar no meio da multidão que vai perseguir a igreja, porque são gratos a Jesus pela cura que fez, pela salvação. Muito embora, como naquele tempo, nos dias da perturbação contra a igreja, da perseguição, muitos vão servir ao Senhor escondido. E quem está escondido não pode aparecer para não ser morto. É Deus quem guarda. Deus quem guarda essa pessoa. Amados, o mundo jaz o maligno. Satanás está mais do que nunca traindo almas para o reino das trevas, atraindo crentes para o inferno, pastores e obreiros. Quantas pessoas desviadas, quantas pessoas se desviando, quantas pessoas blasfemando, quantas pessoas fazendo a vontade de Satanás. Homens que um dia participou da ceia, homem que pregou a palavra, homens que fez a obra de Deus e que hoje estão na porta de um bar, bebendo, enchendo a sua cara, brigando, batendo e matando. Jesus Cristo fica triste. Mas ele diz, eu vim para os meus. Você é de Deus. Você conheceu a Deus. E Deus envia o anjo dele para guardar. Tudo aquilo que você passa é o Senhor que está na frente. Por isso eu falo para vocês um evangelho. Uma igreja sem o poder da cura. Uma igreja que não tem autoridade para expulsar demônios. Uma igreja que não tem autoridade para dizer para alguém que está se pintando, mulher andando de calça comprida, cabelo cortado, rapado teu pescoço, que não tem autoridade, que fala para ele, para dizer, você não pode ser membro do corpo de Cristo, não pode entrar nos céus. O evangelho do reino que Jesus Cristo pregava é dizendo para o povo, olha, quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo e siga-me. Aquele que perder a sua vida por causa de mim, achará, mas aquele que ganhar a vida aqui, perderá no futuro. Amados,
O ensinamento de Jesus Cristo era mostrar para cada um dos crentes em Abraão as condições que eles viviam, que eles mentiam, enganavam, adulteravam, prostituíam, não visitavam os órfãos, as viúvas, que não levava ao céu. A santidade eles não tinham, porque não tinha o Espírito Santo. Ele ensinava para eles que o verdadeiro homem de Deus tem que ser nascido da água e do Espírito. Ele ensinou tanto que ele ensinou para Nicodemos, que era o doutor daquele povo, o doutor da lei, mas não conhecia. Jesus Cristo não a condenou, pelo contrário, ele ensinou. E depois sai para pregar o Evangelho. Olha o Evangelho que eu estou pregando. Eu estou falando do Pai que me enviou e me deu autoridade para perdoar os pecados. Como vocês estão achando que só Deus pode perdoar pecado? Eu quero vos dizer o que é mais fácil. Dizer a este homem, seu pecado está perdoado, ou dizer ao paralítico, levanta-te, toma o seu leito e vai embora para casa. Então, para que saiba que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, expulsar os demônios, curar os enfermos, te digo, levanta-te, toma a tua cama e anda, vai para a tua casa. Se o Evangelho não tiver poder de cura, não adianta blá, blá, blá. Não adianta pula, pula. Não adianta preparar a mensagem para persuadir o povo. Porque a pessoa está com a pressão alta e quando sair de lá receber a coração, ele é cometido um AVC ou infarte. Porque você não tem o poder da cura. Você não tem contato com o Senhor Jesus Cristo. Você está oferecendo a cura e a cura não é oferecida, é buscada. Aquele que tem enfermidade, está doente, qualquer sorte de enfermidade, qualquer doença, ela tem que procurar aonde está. Se ela crê que Jesus Cristo me usa, ela liga e diz, eu estou com essa enfermidade, a medicina me desenganou. Se eu creio que Jesus Cristo, se eu orar, ele vai obedecer, ele vai me curar. Porque eu preciso de viver. Eu quero servir, quero ter outra oportunidade de servir a Deus. Se você estiver falando de coração, você vem buscar. Jesus Cristo vai dar. Ele vai curar, vai te libertar, vai te abençoar a sua vida física, espiritual, financeira, e vai te levantar e pôr de pé. Mas lembra-se, é para você pregar o Evangelho do Reino. É para você ensinar aquilo que é pecado. Busca no Antigo Testamento aquilo que no passado, os pastores que dizem que eles não tinham conhecimento, eles poderiam não ter grande conhecimento teológico, mas eles tinham o conhecimento da palavra de Deus. Eles tinham o conhecimento da palavra de Deus, que não deixava o homem ou a mulher falar, fazendo sinais com os dedos, com os pés, para lá e para cá. Sabe por quê? A palavra de Deus é contra no livro de Provérbios 13, 6 em diante. Amado, então você sabe, os homens ensinam aquilo que sabe e aprende de quem tem para ensinar. O Espírito Santo de Deus nos ensina. Como é que eu vou ensinar sobre a mulher não deve cortar o cabelo, porque aquela que faz assim desonra a sua cabeça, se a minha esposa corta os cabelos? Como eu posso ensinar para a igreja que a mulher não deve pintar os cabelos brancos são a coroa dos velhos? É honra. Mas se a minha esposa usa cada dia uma cor diferente no cabelo, como eu vou falar para você que as unhas das mulheres não devem ser pintadas se a minha esposa usa cada dedo uma cor? Como eu vou falar que a mulher não deve se maquiar se a minha esposa tem vários tipos de maquiagem? A vaidade nas roupas, se a minha esposa vive com roupas caríssimas, até grife, até coisa escandalosa.
Como posso dizer que a mulher não pode vestir a camisa do homem e a calça do homem? Se a minha esposa veste a minha e vive assim. Então eu não posso ensinar. Para ensinar tem que ter a direção e o controle da igreja e da casa e da sua própria vida. Como eu vou ensinar para alguém que não deve adulterar porque o adulto fica de fora, se eu mesmo sou adúltero? Se eu não buscar a misericórdia de Deus para me converter, com certeza não entrarei nos céus por causa disso. Amados, mas você vai dizer, eu nunca adulterei. Quantos problemas teve de pessoas que adulteraram e você, fazendo parte daquele grupo, perdoou a pessoa? A pessoa colocou a culpa nas pessoas e você deu-lhe comunhão. Você é tanto adulto quanto ele. O poder do Espírito Santo está na sua vida, no seu coração, na sua mão. Meus amados, ore e busque Deus, porque no ano que vem, já está bem aí, Deus vai tratar com o altar da igreja. Deus vai tratar com os obreiros, com os pastores. Deus vai restaurar os corações e as vidas, mas vai tirar muitos do altar e vão descer, e muitos vão descer para a sepultura sem salvação, por causa do pecado que tem feito. Ore por essa nação, pelo presidente, governadores e prefeitos. Ore por todo o Senado, ore pela igreja, ore por mim, ore para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a igreja e fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo.